queridos, eu quero agora apresentar. Eu vou fazer a pequena apresentação e depois ele faz uma apresentação um pouco mais formal, né? C'est mon ami, Monsieur Geazi. O problema é que o nome do Geazi em francês vira o nome do irmão dele em português. Porque o Geazi, ele tem um irmão gêmeo que chama Geazi. E em francês, Geazi seria, né, Geazi, né? Então, vira uma bagunça só. Espera um pouquinho, o seu microfone... liberei. Pode falar. Não, nesse caso, não, porque como termina com a letra E, então não seria Geazi, seria Geaz. Então dá para manter. Então tá bom. Dá para manter. Seja bem-vindo, Geazi. Ele está falando lá da França, da região da Grande Paris. Lá são exatamente... Está com 4 horas ou 3 agora, Geazi? 4. Então são meia-noite, né? Agora Vamos esperar da meia-noite. 23h55, quase meia-noite. Daqui a pouco, então, você já vai entrar meia-noite adentro. São 4 horas de fuso horário. Mas, na verdade, o Geazi ia falar até mais tarde. Ele era a segunda palavra. Eu conversei com o pastor Márcio, que está no Canadá, e no Canadá são 2 horas antes. Então, eu fiz aí esse ajuste para o Geazi poder dormir um pouquinho mais cedo, né? Pelo menos 1 hora mais cedo. Seja bem-vindo, Geazi, faça a sua apresentação, fale um pouquinho do seu ministério e depois traga a palavra de Deus para todos nós. Ok, obrigado, Eduardo. Boa noite a todos, ou bom dia, dependendo de onde você está, de qual parte do mundo, né, do fuso horário. Um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouco a respeito do campo francês, né? O tema é oportunidades no secularismo, evangelismo criativo em uma cultura pós-cristã, que é o caso da França, é o caso da Europa. Mas me apresentando um pouquinho, o Eduardo já me apresentou, me chamo Geazi Costa de Moraes, sou pastor na Igreja Batista de Brie-sur-Marne, que é uma igreja que fica aqui na região de Paris. Estou nessa igreja há pouco tempo, desde 1º de setembro. Cheguei aqui na França em 2014 e fui cooperar com a igreja, sempre aqui na região parisiense, numa cidade chamada Claye-Souilly. Fiquei em Claye-Souilly até 2019. De Claye-Souilly em 2019, fui para uma igreja numa cidade chamada Villiers-le-Bel. E fiquei em Villiers-le-Bel até agosto desse ano. E agora, a partir de 1º de setembro, eu estou começando um trabalho na igreja de Brie-sur-Marne, uma pequena igreja com 34 membros, e estamos muito motivados para o trabalho com os irmãos de Brie e com a comunidade também de Brie. Como eu acabei de falar, cheguei na França em 2014, novembro de 2014, isso significa que eu estou aqui há um ano e um mês quase, né? Eu e minha família, e já estamos, podemos dizer assim, bem adaptados à cultura francesa, né? Só uma pequena palavra, como que surgiu isso de vir para a França bem rapidamente, para não tomar o tempo da palestra, mas eu estava numa transição, estava sem pastorear, tinha deixado uma igreja em São Paulo por uma questão de dar um descanso mesmo, depois de 20 anos de trabalho pastoral, sem férias, né? Então precisava descansar um pouco. Aí, nesse período em que eu estava descansando e fazendo contato com algumas igrejas, um amigo que estudava na França entrou em contato comigo no meu aniversário e, numa brincadeira, falou: venha para a França também, e tudo forma de brincadeira. E ele falou rapidamente da realidade espiritual da França, e eu não consegui mais dormir. E tudo começou com a brincadeira, e já faz 11 anos que nós estamos aqui, né? Então, Deus tem os caminhos dele, usa os meios dele para fazer a vontade dele, e a nós cumpre apenas obedecer. Bem, quero falar com você, conversar com você um pouco da realidade francesa, a realidade social, espiritual, eclesial, falando da igreja e do trabalho, dos desafios, das estratégias que a gente pode pensar quando
quando a gente considera o ministério aqui na França. Mas para pensar na evangelização, na missão, nas estratégias, primeiro é necessário compreender o cenário francês, tanto o cenário social e cultural, quanto o cenário religioso. Do ponto de vista social e cultural, a França é um país secularizado, né? Quando a gente fala num país secularizado, a gente está pensando no fato de que a vida pública na França ela não é organizada sob valores religiosos, a partir de valores religiosos. O Estado é neutro do ponto de vista da religião e a fé se torna assunto privado. Para vocês terem uma ideia, nas escolas públicas, os alunos não podem ir para a escola com nenhum motivo religioso, uma cruz ou qualquer motivo de qualquer religião. Uma vez a minha filha foi para a escola com um brinco, se não me engano, ou um cordão, não me lembro exatamente, com a cruz, teve que tirar. Que não pode, porque a escola é espaço público e ela não pode favorecer nenhuma religião. Embora na prática a gente sente que favorece sim, um pouco o islamismo, mas de um modo geral não é possível. Eu me lembro que quando eu estava na Igreja Batista de Cleçuí, nós queríamos fazer um trabalho numa praça com as crianças da praça e o trabalho não tinha cunho religioso. E a gente precisou pedir autorização para o prefeito da cidade, né, que é chamado de maire em francês, o prefeito do município. E ele mandou uma carta para mim dizendo que não, o Estado é laico, ele não autorizava e disse o seguinte: nem pense em mandar de novo uma carta insistindo, porque a resposta já é não de novo, né? Então, ele foi muito duro, embora o trabalho não seria religioso, seria um trabalho esportivo com as crianças, mas como era um trabalho feito por uma igreja, ele não permitiu. Mas, certamente que não é em toda a França assim, mas isso é possível por causa desse sentido de laicismo, né, do secularismo, que a estrutura da sociedade não é feita sobre bases religiosas, né? E no ponto de vista cultural também, religioso, a França é um país chamado pós-cristão, no sentido de que, embora o cristianismo exista e permaneça como uma herança cultural, ele não é mais uma prática dominante. Então, o cristianismo não é dominante, né? Existe culturalmente, existem os templos, existem as catedrais, muito pouco frequentadas, muitas delas existem apenas como um patrimônio histórico, como museu, mas não como lugar de culto. Alguns sim, mas nem todos. Na cidade de Villiers-le-Bel, onde eu morei, perto na rua da igreja mesmo, na esquina, tem um templo católico do século XIII, que começou a ser construído em 1242 e foi concluído em 1500 e pouco, levou 300 anos para ser construído, né? Então, lá eles se reúnem, o padre que estava lá era meu amigo, inclusive, uma vez eu preguei lá, ele me convidou para pregar lá, foi interessante porque uns dias antes do encontro religioso, do culto, ele foi na minha casa e levou um papel com tudo que seria falado no culto, e ele disse assim para mim: Geasa, lê aí o que está aí, e me diga, se tiver alguma coisa contra a tua fé, você me fala que eu tiro. Foi interessante porque eu estaria indo na igreja dele, na casa dele, mas ele estava me respeitando, se dispondo a tirar qualquer coisa que fosse contrária à minha fé. Mas ali naquele texto não havia nada que fosse contrário, mas essa atitude dele me chamou a atenção, né? Mas, embora o cristianismo exista como uma herança cultural, como eu falei, ele não existe mais como prática dominante, as pessoas não são cristãs de forma alguma, e falar de Cristo para muitas pessoas é uma coisa... É diferente no Brasil, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe, mas na França não necessariamente, né, considerando o país. Então, eles têm familiaridade com os símbolos cristãos, mas espiritualmente estão totalmente distantes do cristianismo, né? Então, assim, um quadro geral, rápido, sem me aprofundar muito na questão, né, filosófica e sociológica,
Mas é isso, a França é um país pós-cristão, nesse sentido, de que não se firma mais no cristianismo, e um país secularizado, no sentido de que as bases do país não são mais religiosas. É um país realmente materialista, consumista. Natal, por exemplo, só se fala no Papai Noel, né, que é o Père Noel. Não existe a ideia de Jesus, né? Muitos franceses mais novos nem sabem que a ideia do Natal está relacionada à pessoa de Jesus. Está relacionado somente ao Papai Noel e aos presentes, a troca de presentes. Né? Teve há alguns anos atrás, no período de Natal, uma escola levou as crianças para assistir a um filme de Natal produzido dos Estados Unidos, e o Natal analisado do ponto de vista dos animais que participaram do nascimento de Jesus na manjedoura, aquela história toda. E as crianças foram com os professores. Quando os professores viram que a história apontava para Jesus, eles se levantaram e tiraram as crianças da sala de cinema, porque não queriam que as crianças fossem influenciadas religiosamente. Né? Então, a França caminha dessa forma. Bem, então, do ponto de vista social e cultural, é isso. A França é um país secularista e pós-cristão. Mas do ponto religioso, e quando eu falo do ponto de vista religioso, eu penso estritamente da religião cristã. O foco é o cristianismo evangélico. Eu não estou pensando no misticismo, não estou pensando no agnosticismo, não estou pensando no ateísmo, que o ateísmo também pode ser visto como uma religião, né? Não estou pensando nisso, estou pensando na religião com foco estritamente do cristianismo evangélico. Veja bem, a França é um país que tem aproximadamente 68 milhões de habitantes. E desses 68 milhões de habitantes, apenas 745 mil pessoas se declaram evangélicos praticantes. Isso significa que a França tem aproximadamente 1,2% de sua população evangélica. Ok? Então, de 68 milhões de habitantes, apenas 745 mil se declaram cristãos, 1,2%. E não estou contando os católicos. Considerando os católicos, pode chegar aí a 3% da população, o que ainda é muito pouco. Isso, em termos mais práticos ainda, para você ter uma ideia, na França, hoje, existe uma igreja evangélica, eu estou falando considerando todas as denominações, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, não importa. Juntando todas as denominações, na França existe uma igreja evangélica para cada 30 mil franceses. Para cada 30 mil franceses, uma igreja evangélica. Eu participei de um encontro alguns anos atrás com as lideranças cristãs daqui da França, e a ideia, eles estavam propondo um esforço conjunto das igrejas evangélicas na França para a gente avançar, para alcançar um número de igrejas que caísse de 30 mil pessoas francesas para cada igreja, para cair para 10 mil, ou seja, uma igreja para cada 10 mil, o que ainda é muito pouca igreja, considerando a realidade como o Brasil. Mas será, porque ainda não alcançamos isso, um grande avanço para a realidade francesa. Então, são muito poucas igrejas na França, há escassez de igrejas e escassez também de pastores, escassez de líderes. São poucas igrejas e boa parte dessas igrejas não tem pastores. Para você ter uma ideia, a Associação Batista, que é a associação da qual eu faço parte, que ela é comparada, podemos dizer assim, como se fosse a Convenção Batista Brasileira, a Associação Batista Francesa, que engloba 3 países, que é França, Suíça e Bélgica, porque é a Associação de Igrejas Batistas de Língua Francesa, nós só temos 65 igrejas, considerando 3 países. Existe uma outra organização também francesa, mas que tem 200, mas a Associação Batista Francesa, que é considerada a Convenção Batista Brasileira, como se fosse, são 65 igrejas, mais ou menos, juntando 3 países. E dessas 60 e poucas igrejas, mais de 20 não têm pastores. Então, há uma carência enorme
de pastores. Existe uma estatística antiga, eu falo antiga porque eu soube dessa estatística quando cheguei à França há 11 anos atrás. Hoje eu não sei se a média é a mesma, se mudou, mas se mudou não foi muita coisa, que diz que a média de um pastor francês abandonar o ministério é 2 anos. Então, cada 2 anos tem um grupo de pastores franceses abandonando o ministério. Eu conheço alguns, e um em especial, eu me lembro que quando ele largou o ministério, ele postou no Facebook festejando como se estivesse largando um peso, né, terrível. E, de fato, foi um peso muito grande. A esposa dele entrou em depressão por causa dos conflitos na igreja. Inclusive, eles acabaram tendo problemas de relacionamento conjugal e acabaram se separando, hoje estão separados. Então, é uma situação muito triste a realidade religiosa na França, mesmo considerando as igrejas evangélicas. Agora, o fato de haver poucos pastores, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo ligado ao lado positivo, vou explicar para vocês. O lado positivo é que, como não há pastores, as igrejas são forçadas a criar líderes e a capacitar seus líderes. Se ela não tem um pastor, então os líderes da igreja vão começar a exercer funções pastorais. Eles aprendem a pregar, a dar estudos bíblicos, estudam a Bíblia, e são muito bons conhecedores da Bíblia, muito bons mesmo, a fazer trabalhos de visitação, os trabalhos pastorais. Então a igreja ela começa a se desenvolver. Não tendo pastores, então as funções pastorais elas crescem entre a liderança da igreja. Isso é positivo. Mas o lado positivo é que algumas delas acabam se acostumando a viver sem pastor e não querem mais pastores. Então, eu conheço igrejas aqui que não querem mesmo mais pastores, não querem saber de pastores. Está bem assim, eles têm quem pregue, tem quem faça o trabalho de visitação, tem quem faça o estudo bíblico, enfim. Então, não precisa de pastores, o que é um erro, porque Deus construiu igrejas, fez igrejas e deu pastores a elas. A função pastoral ela é fundamental. E, embora Deus use líderes para as funções pastorais, mas ele tem os vocacionados dele, né, as pessoas que obedecem à ordem dele para exercer essa função. Quer dizer, então o lado negativo está ligado ao lado positivo. Crescem líderes, mas depois algumas dessas igrejas não se veem sem necessidade de pastores. Isso dificulta a vinda de novos pastores, porque quando novos pastores se apresentam, eles colocam uma série de dificuldades, às vezes as dificuldades mais frágeis se tornam grandes dificuldades, eles apresentam como grandes dificuldades para rejeitar o trabalho pastoral daquele obreiro de Deus que está ali. Isso é um problema. Claro que tem muitas outras igrejas que querem, não tem pastor porque não há pastores. Eu, antes de assumir a igreja batista em Brie-sur-Marne, que é a igreja onde eu estou, eu fui visitar outras igrejas, e mesmo fora da região parisiense, e a carência é muito, muito grande. A região de Paris é uma região que tem bastantes pastores, tem muitas igrejas, há bastantes pastores, e muitas igrejas sem pastores, mas muitas igrejas com pastores também. Mas fora da região de Paris, a carência é muito grande, ela é muito maior mesmo. Enfim, e a gente precisa voltar à oração que Jesus propôs, né? Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros à sua seara. Mas, enfim, tudo isso, essa situação toda da carência da França de pastores e de líderes, por outro lado também ela abre portas para novos ministérios, e essas necessidades criam novas oportunidades missionais, mas também cansaço nas igrejas e regiões inteiras, né, sem testemunho cristão, sem pastores e sem igrejas. Né? Tem irmãos que viajam. Quando eu estava em Creçuí, tinha um irmão que morava a quase 100 quilômetros distante da igreja, e da cidade dele até a igreja não tinha igreja, a igreja de Creçuí não tinha igreja nenhuma. Quase 100 quilômetros, num raio de 100 quilômetros não tinha igreja nenhuma. Então a carência é muito grande aqui na França.
Considerando tudo isso, os fatores sociais, o secularismo, o pós-modernismo, a carência de igrejas, a carência de líderes, juntando tudo isso, isso provoca alguma coisa no francês, na população francesa. A primeira coisa é o desinteresse pela fé. Evidentemente que a sociedade não é construída sobre bases religiosas, a religião não é propagada. E se a sociedade é pós-cristã, não existe interesse pela fé cristã necessariamente, os franceses, as crianças nascem e se desenvolvem dentro de uma realidade de total desinteresse pela fé cristã. Eu me lembro que, fazendo trabalho de evangelização, as pessoas não querem mesmo. Inclusive, eu me lembro que fui oferecer um panfleto para uma mulher numa estação de trem na cidade de Villiers-le-Bel, e ela falou assim, eu não quero. Ela é francesa. Aí eu falei, não tem problema, que Deus te abençoe. E ela olhou para mim e disse assim, eu não quero a bênção do teu Deus. E tem um pastor amigo meu que, conversando com um amigo dele, que não é cristão, mas esse amigo sabia que ele era pastor, ele conversando, na hora de se despedir, ele falou para o amigo dele, não cristão, tá bom, Deus te abençoe. Esse amigo dele se voltou para ele com raiva e disse, o teu Deus é problema teu, não fala mais isso para mim. Então, há um desinteresse, e alguns até se ofendem com a simples menção de uma fé de Jesus, alguma coisa assim. A simples menção pode ofender algumas pessoas e fazer com que elas reajam de forma hostil. Não são todos assim, mas isso é perfeitamente possível de acontecer. Né? Além do desinteresse pela fé, há o crescimento de um vazio existencial. O problema da Europa, o problema de sociedades secularizadas, pós-cristãs, é o vazio existencial. O problema da Europa não é material financeiro. Isso não significa que todos são ricos, mas mesmo os que ganham menos podem fazer mais, podem comprar mais, podem viajar, podem se alimentar bem, porque o dinheiro, mesmo não sendo muito, ele dá para fazer isso. Então, é um país mais justo socialmente. Então, o problema maior, embora haja pobres, embora haja miséria, é evidente, ninguém está dizendo o contrário, mas o problema maior não é esse. O problema maior é existencial, é a falta de sentido para a vida. Uma coisa que é muito comum aqui na região de Paris, a gente está dentro de um metrô, dentro de um trem, e de repente o trem para, ou o metrô para, e daqui a pouco ele não fica, ele diz, vocês vão ter que descer aqui, quando ele para dentro de uma estação, porque às vezes para no meio do caminho, não há para onde ir. Mas, às vezes, para dentro de uma estação, abre a porta, vocês vão ter que sair, procura outras conexões, esse trem não vai poder seguir, esse metrô não pode seguir. E depois a gente sabe que é porque alguém se suicidou se jogando na linha do trem. E isso não é uma coisa incomum, é absolutamente comum. É tão comum que alguns já fazem até piadas, dizem assim, poxa, a pessoa tinha que se matar justo hoje, no meu horário de trabalho, já tão habituados que já estão, já nem sentem mais o peso da tristeza de ver alguém se suicidando, se jogando na linha do trem. Então, o vazio existencial é terrível. Um jovem francês, uma vez disse para um amigo meu, ele disse assim, a gente tem que admitir que o francês é um povo triste. A gente tem que admitir que a nossa sociedade é uma sociedade triste. O problema, então, a falta da fé, o desinteresse pela fé, provoca, sim, um vazio existencial muito grande. E, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, busca por espiritualidades alternativas, né? Bem individualizadas, mas alternativas, até místicas, mas as costas voltadas contra o evangelho, contra o cristianismo. Então, o problema da Europa e da França é isso, é a busca de um significado para a existência. E eles fazem essa busca fora da fé bíblica, fora do cristianismo. O cristianismo não há um interesse muito grande pelo cristianismo. Então, esse é o quadro, considerando a situação social e religiosa, e aqui, como eu disse, eu penso na religião do ponto de vista da fé cristã, que é o nosso caso aqui, o tempo não dá para a gente abordar outros aspectos. Enfim, isso significa o quê? Que a Europa, e agora falando da França bem mais especificamente, é uma região carente do investimento missionário. Eu oro para que Deus envie pastores para a França. Como eu falei agora há pouco para vocês, é uma igreja para cada 30 mil
franceses. 1,2% da população que é evangélica. É muita gente que não quer saber de Jesus, é muita gente longe do caminho do evangelho. Agora, a gente pensa em alguém que vem, um missionário que vem, eu estou aqui, outros estão, e possivelmente alguém que está me ouvindo tenha o toque de Deus no coração, eu quero ir para a França. Quais são os desafios, antes de pensar nas estratégias? O primeiro desafio que eu penso é um desafio que eu chamo de desafio externo, e eu estou pensando especificamente na igreja que vem pensando em missionários que vêm do Brasil, missionários brasileiros, não necessariamente do Brasil, mas brasileiros. Porque eu falo de uma realidade brasileira, eu vim do Brasil, conheço a igreja brasileira, busquei apoio entre as igrejas brasileiras para minha manutenção aqui, e o meu primeiro desafio foi justamente o preconceito que existe na igreja brasileira em relação à Europa. As igrejas brasileiras, lógico, tem igrejas maravilhosas que têm outra visão, mas, via de regra, grosso modo, de um modo geral, as igrejas brasileiras não veem a Europa como um campo missionário válido. Porque a Europa é um continente rico. Uma vez eu tive que dizer para uma pessoa, é verdade, mas os ricos também vão para o inferno sem Jesus. Né? Isso significa que a gente não deve investir nos continentes onde a pobreza é muito maior? Não, temos que continuar investindo. Mas isso não significa fechar os olhos ou virar as costas para o continente europeu. Como diz uma música brasileira antiga, né? Aqui vivem os pobres ricos sem Jesus. Né? Então, na Champs-Élysées, que é uma avenida muito conhecida e com lojas caras, pessoas ricas andam nelas, né? De tudo, lojas de roupas caríssimas, de 10, 15, 20 mil euros, filas imensas. Aquelas pessoas ricas estão tão carentes de Jesus também, e alguém precisa falar para elas. Né? Os ricos também vão para o inferno sem Jesus, e a igreja, aí eu falo para a igreja brasileira, precisa abrir os olhos para isso. Né? Mas a igreja brasileira, embora seja um celeiro missionário, também às vezes é um empecilho para a obra missionária, dependendo do campo que é proposto. Então, é o que eu chamo de desafio externo, considerando o campo e o próprio missionário. Eu estou falando da igreja brasileira. Então, existe esse preconceito, sim, e existe também o problema da pressão. Quando a gente vem, quando a igreja acaba de se decidir investir, há pressão por resultados rápidos. Então, uma das igrejas que me apoia diz assim, eu quero que você mande relatório todo mês. Não tem como mandar relatório todo mês. O trabalho na Europa é lento. Acaba a gente sendo repetitivo, vou dizer o que eu estou pregando. Não tem, porque é diferente de um contexto como o brasileiro. Aqui, às vezes, você leva anos para batizar uma pessoa. Graças a Deus, na Igreja Batista de Villers-le-Bel, onde eu estava antes, eu fiquei 5, 6 anos lá, e em todos os anos nós batizamos, pela graça de Deus, mas num contexto multicultural, de muitos africanos, etc. Né? Mas quando a igreja puramente francesa, isso não vou dizer que seja impossível, porque Deus pode todas as coisas, mas é improvável. Como o Diego falou ontem sobre isso, tem que ter paciência, né? Porque o resultado ele é lento. E existe uma pressão das igrejas no Brasil, envio missionário, ela está ajudando, e às vezes ajuda com pouco, R$200, que em euro não significa nada, e aquela pressão de resultados rápidos, né? Cadê os resultados, quanto você batizou, né? E aquela pressão, e isso também se torna um desafio. Aí eu tenho que justificar, não é assim, né? Não é assim que funciona. Aqui você lança uma semente, e a semente vai precisar de tempo para germinar. Né? E há também o que eu considero um desafio interno, considerando o próprio missionário. E aí eu penso até em mim, quando eu cheguei aqui. A primeira barreira que eu tive foi a língua. Eu cheguei aqui falando 3 palavras, oui, bonjour, merci. E no aeroporto Charles de Gaulle aprendi uma quarta, a gauche, que é a esquerda, que eu
mostrava o símbolo do trem que eu tinha que pegar para descer para Montpellier, todo mundo falava assim, à gauche, aí eu entendi, usava a mão esquerda, a gauche descer à esquerda. Cheguei aqui, então, com 3 palavras, aprendi a 4ª, e foi terrível o tempo enquanto eu não falava o francês, porque enquanto você não fala a língua, é como se você não estivesse no país. Uma coisa é você viajar de férias, ficar um mês, outra coisa é você morar no país, você não precisa fazer visita, você precisa conversar com outros pastores, você precisa ir numa farmácia. Então, a língua é um desafio muito grande. Mas não somente por causa disso, mas o francês já é difícil de ser alcançado pelo evangelho. Se você não fala a língua dele, torna-se ainda uma barreira muito maior. Eu concordo com o que o Diego falou ontem, a respeito de a gente não apoiar a ideia dos guetos, né? Que, podemos dizer assim, religiosos, culturais. Então, a igreja para brasileiros. Se eu estou na França, eu não concordo com a igreja, embora haja, e que Deus abençoe. Mas eu estou na França, embora eu seja brasileiro, embora possa ter um culto com pregação, com uma tradução para outra língua, mas tem que valorizar a língua e a cultura do país onde nós estamos, né? Então, as pessoas que vêm de fora têm que aprender a língua. E o pastor missionário que está aqui tem que aprender a língua. E essa é uma barreira. Eu vim sem saber a língua. Se há alguém que pensa em vir, a minha orientação é que faça diferente de mim. Comece a estudar firmemente o francês, aí onde você está, para você chegar aqui com a comunicação básica, porque você vai ser mais aceito se você falar a língua do país, a língua francesa. Tá? Então, essa é uma barreira grande. E também as diferenças culturais. A barreira cultural é terrível, o choque cultural é muito grande. A gente não tem... Sem morar na França, não imagina como é diferente a cultura, a forma de pensar, a forma de ver a vida. No Brasil, a gente conversa com as pessoas, a gente é caloroso, toca nas pessoas. Uma vez eu fui cumprimentar o rapaz da igreja de Clesuí, já estava lá há algum tempo, achei que tinha essa liberdade, fui conversar com ele, falei bonjour e toquei no ombro dele, ele se ofendeu profundamente comigo, porque eu toquei no ombro dele. Então, o francês ele se sente invadido se você tocar numa pessoa dessa forma, você tem que ser amigo mesmo, para te dar essa liberdade, você não pode cumprimentar as pessoas na rua tocando, muito menos quem você conhece, você já tem que ter cuidado, muito menos quem não conhece. Então, são coisas muito difíceis que a gente não tem noção quando não vive aqui, né? Quando não vive no país. E a questão dos relacionamentos, até hoje, é ainda a minha dificuldade. Eu sempre me sinto inseguro, com a sensação de que estou fazendo alguma coisa errada. A gente conversa com as pessoas que não conhecem o que está conhecendo numa linguagem formal, mais formal, e para usar a linguagem informal, a pessoa que tem que permitir, ela tem que dar autorização. Ela autoriza tratando você informalmente, aí é um sinal, se ela me trata formalmente, eu posso tratá-la também. Ou então ela diz com as palavras, agora você pode falar comigo desse jeito, né? E é totalmente diferente do brasileiro, que mesmo se ele não conhece, ele já abraça, ele já chama para tomar um café, por aí afora. Então, as barreiras, a língua e as diferenças culturais, a forma de se relacionar, o ritmo da vida, a privacidade, né? Na França não acontece, você nunca vai visitar ninguém sem anunciar, sem falar antes, com antecedência, e você nunca vai ser visitado sem ser anunciado. Mesmo os membros da igreja não nos visitam sem falar antes, né? Amanhã eu posso ir à sua casa, né? Chegar de repente. Então, tudo isso que é diferente da realidade brasileira são dificuldades, acaba sendo dificuldades quando a gente mora no país, né? Enfim, e o missionário não pode pensar da forma, o francês, isso aí é frescura. Não é frescura. Eles são assim, nós somos diferentes. Não existem culturas superiores e inferiores. O que existem são culturas diferentes. Mas a gente tem a tendência, brasileiros vieram aqui e falar, eles são frescos. Falo, não são frescos, eles são diferentes da gente. Essa visão de que eles estão errados é uma barreira que nos impede de nos aproximarmos ainda mais. Enfim, considerando tudo isso,
O que aí eu falo de mim, que estou aqui há 11 anos, considero como sendo as estratégias de evangelização, as estratégias de evangelismo mais adequadas. Bom, eu não acredito que tenha um modo específico, porque isso vai depender da cidade onde você está. Evangelizar na região parisiense exige um modo, evangelizar no sul da França é outro modo, porque são contextos diferentes. A região de Paris tem muitos imigrantes, e pelo fato de ter muitos imigrantes, a forma de se relacionar é diferente das regiões estritamente francesas. E é por isso que eu coloco como a primeira estratégia de evangelização, e até me utilizando da ideia de Christian Schwarz, em um livro que ele fez uma pesquisa no mundo inteiro, analisando as igrejas que crescem, etc., e ele entendeu que as igrejas que crescem no mundo inteiro, nas diferentes culturas, a evangelização é sempre voltada para as necessidades. Então, você tem que detectar a necessidade da sua comunidade e evangelizar a partir dessa necessidade. Para dar um exemplo, em Villiers-le-Bel, onde eu saí há pouco tempo, há muitos árabes, muitos muçulmanos que não falam francês. E eu falava para a igreja, nossa igreja está implantada numa cidade muçulmana, lá tem 4 mesquitas, e tem uma mesquita maior, que é chamada a Grande Mesquita. No dia das orações, a cidade completamente tomada por muçulmanos, completamente, até difícil andar de carro, porque as ruas todas lotadas. E eu falei para a igreja está aqui há quase 50 anos, nunca fez um projeto de evangelização para alcançar os muçulmanos. Deus colocou a igreja aqui para alcançá-los. Agora, qual é a estratégia? Daquele caso lá, a necessidade daqueles muçulmanos era a língua francesa. O que fizemos? Abrimos uma escola de francês para os muçulmanos. Hoje, eu não estou mais lá, saí há pouco tempo, mas as aulas já estão com mais de 20 alunos e vários muçulmanos estão entrando na igreja pela primeira vez na vida. Eles mesmo falaram, nunca entrei numa igreja cristã na minha vida, estão indo agora. Inclusive, tem uma família que está frequentando a igreja, não é somente a escola, para aprender o francês. Eles estão já frequentando a igreja, já tem vários domingos seguidos que eles têm ido à igreja. É evangelização voltada para as necessidades. Na França, em todo o mundo é assim. Na França, eu digo impreterivelmente. Então, tem que detectar qual é a necessidade. E um outro elemento que é fundamental, que não há como abrir mão, é relacionamentos. Então, a estratégia, detectar as necessidades, aí pode ser esporte, pode ser a língua, aula de inglês, ou aula da língua do país, para a comunidade que não fala, pode ser trabalhos sociais, não importa, tem que se detectar a necessidade e investir nela a partir disso. Mas outra coisa que é fundamental é relacionamento. O francês ele é muito desconfiado. Na França, a confiança deve vir antes da conversa espiritual. Antes da evangelização, ele só vai te ouvir, só vai ouvir a sua palavra cristã se você conquistar a confiança dele. Então, primeiro você tem que conquistar, para depois falar. Por isso que é lento, por isso que não dá para ter resultados imediatos, eu quero agora. Não, tem casos que você leva anos. Eu saí da igreja de Villiers-le-Bel tendo amizade com muitas pessoas, inclusive comerciantes muçulmanos que conversavam comigo facilmente sobre o cristianismo, sobre a fé cristã. Quando eu não tocava no assunto, eles puxavam o assunto comigo, mas isso levou alguns anos para isso acontecer, uns 3, 4 anos. Dos 6 anos que eu fiquei lá, só depois de 3, 4 anos que eu pude começar a fazer isso, porque primeiro eu tive que conquistar a confiança deles. Né? Então, se há alguém que pensa em vir para a França, que Deus continue colocando essa chama, acendendo essa chama no seu coração. Mas pense nisso, você tem que vir disposto a abrir o coração para se relacionar com as pessoas, para estar perto das pessoas, e para que esteja perto, também os passos têm que ser dados lentamente, porque o francês não gosta de se sentir invadido na sua privacidade pessoal. Como eu disse, vem pessoas que você conhece, se você toca, eles se ofendem,
imagina pessoas que você não conhece, né? Então, mas os relacionamentos é fundamental. No dia a dia. Eu fiz amizade com um outro muçulmano, porque a cidade de Vila Bela é uma cidade islâmica, ele é um mecânico, é uma oficina mecânica que tem na minha rua, na rua que eu morava. E um dia eles estavam empurrando um carro quebrado e não estavam conseguindo. Eu me propus ajudar. Não ajudei muito, porque o carro era muito pesado, mas pelo menos estava lá junto deles, e fazendo força com o carro e tal. O mecânico, o que era o responsável pela oficina mecânica, por causa disso, se tornou meu amigo. E já foi na minha casa, eu sendo pastor, e quando ele teve necessidades, ele ligava para mim para buscar auxílio, né? Mas isso foi com o tempo. Aproveitando as brechas para adquirir a confiança, para adquirir, enfim, para facilitar o caminho, né? Mas os relacionamentos são fundamentais. Então, assim, qualquer meio que você puder utilizar, ele é importante desde que tenha a ver com a necessidade do seu contexto. Mas seu coração tem que estar aberto a relacionamentos, a produzir relacionamentos. Mais importante dizer que na França ninguém constrói relacionamentos com o francês da noite para o dia, de forma alguma. Isso leva tempo. Mas depois que a confiança vem, é definitiva, né? Então fica até fácil, vamos dizer assim, de falar de Jesus para essa pessoa. E há alguns cuidados essenciais, caminhando aqui para o fim, que meu tempo está terminando. Alguns cuidados essenciais para quem se propõe a evangelizar na França. Primeiro, respeito à laicidade, laicismo. A França é um país que não defende, vamos dizer assim, ela não tem uma religião oficial. Então, não dá para chegar e empurrar, querer obrigar, não dá para fazer isso. Não, eu vou... Como eu falei, nas escolas, os alunos não podem ir com camiseta, por exemplo, escrito Jesus. Não, eu vou falar de Jesus, eu tenho ousadia. Isso não é ousadia, isso é falta de sabedoria, né? Há outros modos, sem precisar desrespeitar as regras, né? Eu posso ir para a escola sem uma camiseta escrito Jesus, mas posso dar um bom testemunho, né? O meu filho, com o testemunho dele, fez com que alguns amigos dele da escola fossem na nossa casa e depois fossem à nossa igreja, né? Participassem dos cultos na nossa igreja e gostaram da igreja. E um deles era ateu e deixou de ser ateu por ter ido à nossa igreja, né? Não precisou enfrentar o laicismo. Eu coloco Jesus mesmo aqui no meu peito, né? Então tem que respeitar o laicismo, estou falando do contexto da França, evidentemente. Humildade cultural, esse negócio, eu tenho um amigo meu que é pastor, que teve muito problema em uma das igrejas, que ele veio do Brasil, pastoreou a igreja aqui na França, hoje ele está desenvolvendo um ministério extraordinário, mas no início a família sofreu, os filhos entraram em depressão com a igreja, porque ele queria que a igreja que ele estava na França, uma igreja estritamente francesa, rígida, reagisse como as igrejas no Brasil. E ele sempre comparava a igreja dele no Brasil com a igreja onde ele estava na França, depreciando a igreja na França, dizendo assim, no Brasil a minha igreja era assim. Uma vez eu falei com ele, meu amigo, você não está no Brasil. A sua igreja não é mais aquela do Brasil, a sua igreja é essa da França. E você não está mais no Brasil. Não adianta você querer que o francês veja a vida como o brasileiro vê. Ele não vai ver. Tem que respeitar a cultura. E tem que ter humildade cultural. Tem que chegar aqui humilde, querendo aprender. Mesmo que no Brasil eu tive um ministério glorioso, as igrejas cresceram. Aqui eu venho como quem não sabe de nada, quero aprender. Eu vou aprender, eu vou me nutrir, eu vou saber como esse povo pensa, eu vou entender como ele vê a vida, eu vou entender como ele compreende Deus, eu vou entender como a igreja compreende a si própria, porque mesmo a igreja ela tem uma visão diferente do que é ser igreja. Então tem que ter humildade cultural também, né? Como eu disse, a França não é o Brasil, é necessário aprender antes de falar, e a gente está aqui como servos, e não como invasores culturais, e nem impositores culturais.
A gente não veio aqui para fincar a bandeira brasileira. A gente veio aqui para abraçar a bandeira francesa e amar o povo francês e falar para eles de Jesus. E outro último cuidado, partindo para a minha conclusão, é voltar no ponto que eu falei agora há pouco, quando eu falei de ter paciência, é a perseverança. E me referi à palavra excelente do Diego ontem. Tem que ter paciência. A perseverança, assim, a França é um campo de longo prazo. A França é um campo de longo prazo. Os frutos virão, mas são lentos. Mas quando vierem, serão profundos. Porque quando o francês se abre para Jesus, ele quer Jesus. Mas esse processo, ele é tão importante quanto o resultado em si. Tem que valorizar esse processo, considerando a realidade do país. Okay? Minha conclusão, a missão é caminhar com as pessoas sem pressa, construir pontes e não muros, que é uma frase que muita gente usa, eu estou aproveitando ela aqui, permitir que Cristo apareça na vida diária através do testemunho pessoal, e em uma cultura pós-cristã, evangelizar não é ganhar debates, até porque os franceses são muito bons debates, eles são intelectualizados, mas é encarnar, evangelizar é encarnar o evangelho. Dentro desse contexto todo, considerando que o secularismo significa uma sociedade que é construída não em bases religiosas, o secularismo não precisa ser um inimigo. Pode ser um campo cheio de oportunidades para quem vive Cristo com amor e também com criatividade. É isso. Orem pela França. Se Deus toca no seu coração, venha para a França e que Deus salve esse povo. Ok. Muito bom, Geazi. Realmente a França carece muito de obreiros. Eu falar que sou suspeito, mas acho que não é questão de suspeição, é de realidade. A minha família é francesa, meu pai é francês, saiu de família Testemunhas de Jeová na época, saiu da França, veio para o Brasil e conheceu a Jesus aqui no Brasil. Somente aqui ele foi conhecer a Jesus Cristo. E depois de muitos anos morando no Brasil, a primeira semente que brotou no coração do meu pai, né, convertido, anos depois minha irmã e meu cunhado foram ser missionários na França, há mais de 35 anos atrás. Então, essa palavra que Geazi está colocando hoje realmente é tudo aquilo que o missionário precisa saber, ouvir, entender e praticar, porque o caminho não é fácil. Claro que nós estamos falando de França hoje, mas isso se aplica praticamente a qualquer país que é outra cultura. Só que cada cultura tem diferenças. Algumas são mais parecidas com o Brasil. Por exemplo, o William esteve na África, o africano de Angola, de Moçambique, eles são um pouco mais parecidos com os brasileiros. Lá já você pode abraçar, não tem problema, né? Já a cultura francesa, não. Uma vez, a minha tia faleceu agora, no mês passado, irmã do meu pai, com 102 anos. 102 anos. E há uns 10 anos atrás, eu estava na França, meu pai ligou para ela, e falou, Tati, Dedê, o Eduardo está aqui, está querendo te visitar quinta-feira. Ela falou, não, quinta não. É isso. Nós brasileiros não estamos acostumados com isso. Né? Para nós, se você tem compromisso, você dá um jeito de, tudo bem, não, tá, vem, e aí você tenta desmarcar, porque você não tem coragem de falar para a pessoa que para não ir na sua casa, né? Até me fez lembrar uma pessoa que diz, quando você está comendo, o brasileiro fala servido e o outro responde não. O que falou servido não quer servir, e o que diz não queria comer, mas fala não. Esse é o brasileiro, né? O francês não, o francês ele é taxativo, sim, sim, não, não. E aí minha tia falou, não dá e vamos marcar para tal dia. E quando marcou para tal dia, nós fomos, ela fez uma bela recepção,
um jantar à moda francesa, o Geazi sabe do que eu estou falando, que começa às 7 horas da noite, você senta à mesa às 7 e só sai da mesa na hora de ir embora por volta de 11, meia-noite. São 3, 4 horas sentado à mesa. Então, queridos, realmente a França carece. Nós estamos com uma família de missionários em Vitré, que foi fruto até do trabalho do Geazi, né, Geazi? Você não sabe, quer dizer, você sabe, visitando o Geazi, e logo que ele entrou para a missão, eu fui visitar uma igreja batista que no mural tinha o número de igrejas francesas batistas que estava sem pastor. Eu contei naquela época, eram mais de 19. E eu postei isso no meu Facebook, e o pastor Técio viu. Eu falei, Eduardo, como é que é esse negócio aí da igreja francesa sem pastor? Eu falei, essa é a realidade, eu estou falando só da igreja batista francesa. Não estou falando das outras que ainda estão sem pastor. Hoje tem mais de 19. Mais de 19. E através desse post, o Tércio e família fizeram o que o Geazi falou, foram aprender o francês, bem, depois foram para a França, caminharam junto com o pastor por cerca de 6 meses, e depois, então, a igreja o elegeu como pastor. Recentemente teve o culto das nações, mais de 30 nacionalidades estavam presentes no culto da igreja do Tércio. E aqui vai a primeira pergunta, Geazi. Bom, tem algumas perguntas que fizeram, eu quero passar para você. A primeira, você falou da igreja se aproximar, você citou ontem do Diego de não fazer guetos, e eu tive o privilégio de primeiro conhecer o seu ministério aí na França, mas de acompanhar alguns cultos pela internet, e o número de nacionalidades que você tinha na igreja. Você podia falar um pouquinho disso, só para as pessoas entenderem? Sim. Na igreja onde eu estou agora, eu ainda não sei precisar o número, porque eu estou aqui há pouco tempo, mas a igreja de Villiers-le-Bel, onde eu estava, é uma igreja com 60 membros, com 17 países representados. 17 Já pensou? países. 60 membros. E o bairro que o Geazi morava, basicamente um bairro islâmico. Exatamente. Né? Um bairro islâmico. Então, você veja só, 19 nacionalidades dentro de uma igreja de 60 membros. O Geazi, ele estava alcançando, através do ministério dele na França, África, Ásia, europeus do leste europeu, iraquianos. Exatamente. Gente da América Central. Verdade. Até foi uma surpresa quando o Geazi disse que estava mudando de igreja. Eu falei, Geazi, eu sei que você está querendo novos desafios, né? Porque o trabalho está muito lindo, porque ainda continua, né? Desde que ele pegou e o avanço que teve. A gente fala assim, a 60, 65, no bairro que ele estava, na cidade que ele estava, islâmica, é um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre. E na França, uma igreja de 65 membros é considerada uma grande igreja, porque tem muitas igrejas de 15, 20 membros. Tem uma igreja aqui na França que há mais de 30 anos só tem 3 membros. Há mais de 30 anos. O meu cunhado mora numa montanha lá no sul da França e eu fui na igreja lá. A igreja acho que tem mais de 70 anos, 100 anos, né? É uma igreja reformada. E no culto era 10 a 12 pessoas, sendo que 8 eram idosas. O casal mais jovem que tinha devia ter por volta de 40 anos, era um casal único, nenhuma criança. E aí eu me senti um jovem, né? Eu com meus 60 anos, eu era um dos mais jovens da igreja, tirando esse casal. Mas então essa é a realidade, e de fato as oportunidades para a França estão abertas. É claro que temos que respeitar tudo isso que foi falado pelo pastor Geazi. A Regina fez uma pergunta, Geazi. É claro que cada país tem a sua dificuldade, mas ela falou assim, qual é o tempo para se aprender o francês? Tá. Olha, depende muito da sua dedicação, mas eu acredito porque se você se dedicar bem, você vai conseguir fazer a comunicação básica aí 1 ano e meio, 2 anos.
Tem gente que consegue menos, mas eu não quero falar isso para não fazer pressão, porque a língua francesa não é uma língua fácil, ela é mais difícil do que a gente imagina. Mas eu acredito que se a pessoa se dedicar bem, ela com 1 ano e meio, ela está se comunicando, está indo bem. Lógico, eu soube de uma pessoa que aprendeu em 3 meses, mas tem gente que tem uma capacidade para aprender línguas que é fora do normal. Eu não estou falando disso. Mas aí 1 ano e meio é um tempo suficiente. Eu estou há 65 anos tentando aprender. Mas é que quando você não pratica a língua é mais difícil, né? Agora a pessoa Verdade, vem. Tem que morar, tem que praticar, não pode ficar envolvido com brasileiros falando português, você tem que entrar no contexto. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que o pessoal fez. O pastor Edrei é da Igreja Reformada, está participando também aqui com a gente. Ele está aqui perto de Londrina, né? Em Arapongas. E a Igreja Reformada também é uma igreja que veio dos holandeses aí da Europa, né? Bom, pastor Geazi, eu esqueci de apresentar no início. O Geazi é o nosso diretor para a França. Então, se você tiver um chamado específico para ser missionário da França, você entra em contato com a gente através do nosso site, né, smi.org.br, e nós vamos fazer o primeiro contato e depois, no andamento, nós colocamos você em contato com o pastor Geazi. E aí você pode futuramente estar se envolvendo com o Ministério da França. Ok, Geazi, mais alguma coisa? Queria deixar uma palavra final? A palavra final é de incentivo. Incentivo não só a oração, mas incentivo a deixar, vamos dizer assim, o toque de Deus mexer com você. Uma vez eu li uma frase que eu concordo plenamente com ela, que diz que a carência da sociedade é a resposta, aliás, a vocação é. Eu não sei se travou para todo mundo, mas para mim aqui travou o pastor Geazi. Pastor Márcio, você está ouvindo aí? Escreve aí se está travado para você também, o pastor Geazi. Só verificar aqui. Travou também. Voltou. Ô, Geazi, travou a tua fala. Volta a falar de novo. Aqui. Só para dizer o seguinte, que eu li uma frase que diz que a vocação é a resposta de Deus para uma sociedade carente. A França é uma sociedade carente. A resposta de Deus para a França é vocação, é vocacionados, é gente que obedeça a ordem. Então, se Deus toca no seu coração, não pense na dificuldade, supere essas dificuldades, venha para a França, que tem lugar para você. Eu tenho certeza que Deus quer te usar aqui. A minha palavra de incentivo é isso. Eu sempre digo, e claro que é tom de brincadeira, né? A grande dificuldade da França é você ter que comer um queijo por dia, diferente, né? Usar perfume nacional e, em vez de Coca-Cola, usar champanhe. Essas são as dificuldades da França. Mas claro que é uma grande brincadeira, porque eu sei o coração duro. Infelizmente, minha tia, com 102 anos, morreu sem Cristo, porque ela cria firmemente na religião Testemunho de Jeová. Por mais que a gente tenha falado, e era uma guerra, né? Nós tentando evangelizar e ela tentando evangelizar a gente. E foi assim por muitos anos. Ok, pastor Geazi, eu só quero finalizar e nós vamos ter um intervalinho, depois vamos ter um testemunho hoje, e depois do testemunho teremos a palavra do pastor Márcio, que já está aqui com a gente no estúdio, está lá no Canadá, e ele vai trazer a segunda parte da palestra. Mas só quero encerrar com uma coisa. Em uma das lives que eu tive, eu acho que até com o pastor Geazi junto, eu testemunhei algo
e eu gostaria de repetir nessa live, né? Porque tem muito a ver com a França. Meu cunhado foi pastor da Igreja Reformada e eu fui visitá-lo e ele me mostrou a igreja dele, era um salão com 120 lugares, mais ou menos. E eu falei, puxa, Paulo, a sua igreja é muito grande, né? Lugares, não de pessoas, 120 lugares. A igreja dele devia ter umas 70 pessoas. Era uma igreja considerada muito boa. E aí ele falou assim, sim, aí ele falou assim, não, Eduardo, você não conhece a nossa igreja. Eu vou te mostrar. Entramos no carro, ele saiu desse salão que a igreja reunia, andamos 1,5 quilômetro no máximo e fomos no centro da cidade. No centro da cidade, ali no sul da França. Chegamos, paramos em frente a uma catedral. E ele mostrou, falou, esse aqui é o templo da nossa igreja. 500 lugares, órgão de tubo, e a igreja está fechada, ela fica fechada durante o ano inteiro. Ela somente é aberta no Natal para uma comemoração que é feita pela prefeitura, junto com a igreja, um culto de Natal, e aí toda a igreja, toda a cidade é convidada, as pessoas vêm para aquele culto, a igreja é aberta, termina aquele culto de Natal, as pessoas vão embora e a igreja é fechada de novo, porque não tem pessoas para colocar num templo de 500 lugares. Problema de aquecimento, a manutenção. Então, gente, a igreja está lá. No passado, ela foi construída a 500 lugares porque tinha mais de 500 pessoas, mas não é a realidade da França hoje. Então, Geazi, eu sou muito grato a Deus pela tua vida, porque você, há anos atrás, aceitou esse desafio, com a cara e a coragem, né, sem falar o francês. Não sei se você aprendeu que droite é a direita, né? E gauche é a esquerda. Porque senão o problema você nunca vai virar à direita, porque não sabe qual é o nome, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, né? Você tem feito um trabalho lindo aí na França. Sou muito grato a Deus também pelo seu apoio à nossa missão e que Deus te abençoe ricamente. Fique Amém. Com Deus. Amém. Ok, queridos, nós vamos ter um intervalinho de 5 minutinhos e voltaremos dentro de 5 minutos com um vídeo de uma missionária que atua na África e logo depois há um vídeo bem curtinho, de 2, 3 minutos apenas, e logo depois do vídeo o pastor Márcio. Então, daqui a pouco estamos de volta.